Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje eu gostaria de falar sobre uma história que eu vi num documentário ontem. Primeiro eu queria pedir desculpa para vocês pelo áudio do último vídeo que eu coloquei, que ficou muito baixo mesmo. Não sei o que aconteceu, que ficou muito baixo. Mas eu queria explicar para vocês que quem grava os vídeos sou eu, que eu gravo com celular, que eu não tenho nada profissional, não faço edição nenhuma, eu só faço esses vídeos porque eu gosto de deixar gravado essa fase que eu estou passando, né, da minha vida, essa fase de expansão da consciência. E sei também que as experiências da gente pode ajudar outras pessoas, assim como ontem eu estava assistindo esse documentário e foi assim uma ficha que caiu, né? Um insight, como a gente diz, quando eu vi aquela história que ele contou ali, né? Que eu vou passar para vocês. E eu gostaria de dizer que por que a gente sofre, né? Esse é o título que eu coloquei no vídeo, porque a gente sofre muito, muitas pessoas estão sofrendo, né? Ou com depressão, ou por relacionamentos, ou por dinheiro. E tudo isso, o que acontece? Gera ansiedade, a gente fica preocupado e traz sofrimento, né? Mas por que a gente sofre tanto e por que tem esse sofrimento? E essa é a questão, né? E o sofrimento, ele só existe na mente, no ego, né? Se a gente tivesse em contato com a nossa centelha divina, não estaríamos sofrendo, porque a centelha é felicidade, é alegria, não é sofrimento, é o contrário, né? Então, a história que eu vi nesse filme, eu acho que era só um documentário do filme, né? Não sei porque eu não vi o filme em si. Mas a história é a seguinte, a lição mais importante que traz pra gente, né? Que São Pedro estava lá na porta do céu, né? E chegou um senhor, né? Aí ele chegou lá e pediu, posso entrar no céu? E o São Pedro disse, claro, pode, só que precisa ter 100 pontos, né? Vamos ver se você tem 100 pontos para entrar no céu. Aí ele disse assim, eu fui pastor durante 35 anos, fiz muitos casamentos, fiz batizados, ajudei os fiéis, né? E aí o São Pedro disse assim, legal, 1 ponto. Aí ele pensou assim, 1 ponto só, 35 anos? 1 ponto. Ele disse, bom, eu também fazia todos os fins de semana, durante 10 anos eu fazia comida e distribuía para os necessitados, todos o final de semana. Aí o São Pedro disse assim, legal, mais 1 ponto. Ele ficou arrasado, né? Só tinha 2 pontos, precisava de 100, com tudo isso que ele tinha feito uma vida inteira, né? Aí, quando ele olhou assim, passou um cara e entrou direto no céu, né? E aí ele disse assim, ele conhecia aquele senhor, né, que entrou direto, e era uma pessoa que só ia na missa uma vez por mês ou de 2 em 2 meses, era da cidade dele ali, né? Ele conhecia, era uma pessoa bem desligada, assim, da igreja, né? E aí ele disse, mas como é que aquele cara entrou? Eu conheço ele. Como é que ele entrou assim tão fácil? E aí São Pedro disse assim, aquele lá, ele não quis participar do jogo. Então, isso prova que todo sofrimento,
tudo que a gente passa é a gente que escolhe, é a nossa mente que toma conta e que quer controlar tudo, né? A gente se afasta da nossa centelha divina, que é só alegria, só felicidade, e começa a viver no controle da nossa mente. A nossa mente toma o controle. E o que a mente faz? A mente quer tudo em detalhe, ela quer controlar tudo, ela quer racionalizar tudo, ela não age com o sentimento. E por que a gente sofre? No filme mesmo ele explica que por que ele estava sofrendo, porque ele se afastou do seu eu verdadeiro, né? De quem ele era, porque ele sofreu muito na infância, e aí ele colocou uma capa. Ele não examinava os problemas dele, não aceitava, né, o sofrimento, e ele colocou uma capa, como a gente chama assim na psicologia, de máscaras, né? Que a gente usa máscaras para enfrentar as situações. Uma máscara para tratar com a família, uma máscara para tratar no trabalho, outra máscara com os amigos. Mas quem a gente é realmente, nosso ser, a nossa centelha, a gente não demonstra. Se a gente passou por algum sofrimento muito grande, a gente não olha esse lado sombra. E aí o que acontece? Se a gente não aceitar o nosso lado sombra, não aceitar as coisas que aconteceram com a gente vai fingir que é uma outra pessoa e fingir que aquilo não aconteceu e que não foi uma situação que foi triste, né? Que magoou. Se a gente não trabalhar com isso, não aceitar o nosso lado sombra, a gente não consegue ser feliz. Porque a gente está fingindo, a gente está vivendo uma coisa que não é real, que não é nós, né? Não é a gente mesmo. Então, aquilo ali prova que tudo é o nosso pensamento. Que se eu me preocupar, como eu passei a vida inteira me preocupando se vou para o céu ou não vou para o céu, né? No espiritismo era um umbral, né? A gente tem muito medo do umbral, mas a gente já teve tantas vezes lá. E o que acontece? Várias pessoas se preocupam e outras não se preocupam. E às vezes as que não se preocupam, elas vivem melhores, vivem mais felizes, porque elas simplesmente aceitam as coisas como são. A gente tem que aceitar. Aceitar não é dizer que tu não vai lutar para melhorar, não é dizer que tu não vai querer uma vida melhor. É óbvio que todo mundo quer uma vida melhor, sempre, né? Isso tá dentro da gente. A ambição boa, né? Ela tá dentro da gente. E a ambição ruim é aquela que tu passa por cima das pessoas para conseguir o que tu quer. Mas a ambição boa é aquela que te faz crescer, que fez a gente inventar tudo que tem no mundo, né? Avião e coisa, senão a gente estava até hoje andando a pé, se não tivesse inventado nem a carroça, né? E não teria celular, não teria nada se a gente não tivesse ambição de ter coisas melhores, de progredir. Então a ambição é uma coisa boa, né? Se não passar por cima de ninguém. E a gente nasceu para ser feliz. Claro que a gente passou por coisas muito sérias, muito sofrimento, mas o que a gente tem que fazer com isso? Simplesmente olhar o lado bom, o lado do aprendizado, né? Tudo tem um aprendizado, tudo tem um porquê no mundo. Então a gente tem que olhar o lado bom de tudo. É difícil? No início é bem difícil, né? A gente tá acostumado, a nossa mente está acostumada só a enxergar coisas negativas, mas a gente vai ter que mudar, a gente vai ter que enxergar o lado bom. Quando tu começa
a focar no bom e não deixar os pensamentos. Vem um pensamento de tristeza, de vítima. Ai, mas eu passei por isso. Ai, mas eu sofri isso. Ai, mas eu não tenho isso. Esse sentimento a gente tem que tirar na hora, porque isso é da mente, não é da tua centelha. A tua centelha não é vítima, ela pode tudo, ela é capaz de conquistar qualquer coisa. Então, o sentimento negativo não é teu, é da tua mente. Então, procura sempre, eu já falei em vários vídeos sobre pensamento, sobre o poder da mente, procura manter o foco só no lado bom. Tudo tem um lado bom, tudo tem uma lição. E quando a gente começa a agradecer pelas coisas boas, aí começa a vir cada vez mais coisas para o nosso dia a dia. Comece agradecendo qualquer coisa, o mínimo que tiver, mas agradeça e você vai ver como a sua vida vai mudar, tá? Então é nessa história que eu queria contar para vocês, para ver se cai uma ficha, assim como caiu para mim, tá? Um grande beijo no coração e até o próximo.